Bom, irmãos, não vos venho falar de Natal hoje. Nos 2 últimos anos, por esta altura, abordei essa temática, mas hoje não vou abordar essa temática. Há pouco, quando o irmão Ricky começou a passar a lição da escola sabatina, ele disse uma coisa, ele estava a dizer aquilo e eu pensei para comigo, como eu te compreendo. Ele diz que normalmente não gosta de falar destes temas. E eu compreendo porque eu também não. Os irmãos dizem assim, então, mas se não gosta, porquê que fala? Por uma razão muito simples. É que eu sinto a obrigação de falar porque o Senhor me coloca muitas vezes essa consciência na minha mente. E não sei se os irmãos repararam, o tema da lição da escola sabatina que estudámos esta semana tinha a ver com apostasia. E se já repararam no título do sermão desta manhã, também é apostasia. A IASDE e a apostasia ômega. De modo que hoje é um banho sobre este tema. Irmãos, abram as vossas Bíblias em primeiro lugar comigo na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e vamos ler o versículo 11. Efésios, capítulo 5 e versículo 11. Em linguagem muito simples, mas muito direta, sabem o que é que o apóstolo Paulo disse aqui? Vamos ler. Ele diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. O que é que quer dizer a palavra infrutuosas? Que não dão qualquer fruto. É uma planta que é só ramagem, mas não dá fruto. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Mas antes quê? O que é que lá diz? Condenai-as. Quem é que deve condenar as obras infrutuosas das trevas? É só Deus? É só o Espírito Santo? Ou será que Deus também deu essa responsabilidade a homens e mulheres de condenarem obras infrutuosas? Sim ou não? O que é que os irmãos acham? Sabem, muitas vezes eu sou criticado porque eu falo de coisas negativas. Bom, olha, a palavra de Deus diz que faz parte também. Pai, não é que eu falo só de coisas negativas. E volto a dizer, eu preferia às vezes não falar disso. Mas tenho que falar. E esta manhã, queridos amigos, eu vou-vos falar de algo que é realmente muito sensível. E antes disso, e antes de passarmos à apresentação de alguns textos do Espírito de Profecia, eu gostaria de ler alguns textos da Bíblia, da Palavra de Deus, textos escritos por Paulo, e gostaria de agora vos conduzir até à segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. E permitam-me ler, em primeiro lugar, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 1 e 2, que diz assim, sabe porém isto que nos últimos dias, já agora nós acreditamos que estamos a viver nos últimos dias, sim ou não? Então, se estamos a viver nos últimos dias, acham que aquilo que Paulo escreveu aplica-se mesmo aos nossos dias hoje, sim ou não? Sim, sem dúvida. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Estamos nós a viver tempos difíceis? Estamos, irmãos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e a lista continua. Pergunto, vemos nós na nossa sociedade este tipo de pessoas, sim ou não? Nem preciso de vos comentar mais nada, pois não? Já agora, será que às vezes também encontramos alguns destes dentro da igreja? Sabem que quando Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, sabem onde é que Jesus estava-se a querer referir por se multiplicar a iniquidade? Estava-se a referir ao mundo ou estava-se a referir à igreja? À igreja. À igreja, irmãos. É duro dizê-lo, mas é um facto. Mas, aqui no versículo 5, Paulo diz, tendo aparência de piedade. Ou seja, são tudo isto que ele acaba de descrever. Só que o formato, digamos, o embrulho exterior é lindíssimo. É um embrulho de piedade. Destes afasta-te, recomenda Paulo. E reparem, no versículo 6 em diante, Paulo continua a dizer, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Paulo está aqui a falar de uma classe de pessoas que, digamos, tinham uma influência nefasta entre casas de membros
e de membros que, enfim, tinham a vida que não estava bem e talvez por isso fossem mais sensíveis à influência destes homens. Versículo 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Coisa terrível. Alguém que está sempre a aprender, mas parece que nunca lá chega. Nunca aprendem. Estão sempre a aprender, mas nunca aprendem. É um paradoxo, mas é um facto. Versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O que é que quer dizer a palavra réprobos? Que é passível de ser repreendido, de ser, que é repreensível. Versículo 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. E agora aqui Paulo dá uma recomendação a Timóteo, para quem está a escrever esta carta. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, deixem-me fazer aqui um pequenino parênteses. Não foi na minha adolescência, nem mesmo no início da minha juventude que eu tomei consciência. Mas ainda foi na minha juventude, mas já há mais uns anos à frente, que eu comecei a pouco e pouco, digo bem, estou a fazer aqui uma confissão, a pouco e pouco a tomar consciência quão privilegiado eu fui de ter sido instruído desde a minha meninice nas Sagradas Letras. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizer, quem me dera ter conhecido esta mensagem, quem me dera ter conhecido a mensagem adventista, quem me dera ter conhecido a Igreja Adventista do Sétimo Dia na minha infância ou na minha adolescência ou mesmo na minha juventude. Se calhar há aqui alguns entre vós ou alguns que nos estão a ouvir que se revêem neste comentário. Posso dizer que eu fui um grande beneficiado. Eu fui muito abençoado porque desde a minha meninice, desde que eu me conheço, que eu me lembro de frequentar a igreja. Aliás, já vos disse aqui, eu quase que nascia literalmente na igreja. Porque quando a minha mãe começou a ter as dores de parto, estava num sábado de manhã na igreja de Lourenço Marcos, em Moçambique. Essa igreja tinha sido inaugurada uma semana antes, no dia 9 de março de 1963, e isto passou-se no dia 16 de março. Entretanto, há um irmão que leva a minha mãe para o hospital, para a maternidade, e 2 dias depois eu nasci, 18 de março de 1963. Portanto, quase nascia literalmente na igreja. Toda a minha infância foi passada nessa igreja. Aos 10 anos fui para Angola, para a cidade de Nova Lisboa, também ali tinha uma grande igreja, uma grande congregação, também ali me lembro que nunca havia sábado nenhum que faltasse à igreja. Quando ia de férias à casa dos meus pais, porque eu estava num colégio adventista, o colégio adventista do Uambo, também íamos sempre à igreja. Toda a minha infância, toda a minha adolescência, passei na igreja. Fui ouvindo a palavra de Deus. Mas sabe uma coisa é ouvir, outra coisa é nós, depois, acreditarmos que aquilo é mesmo verdade e seguirmos essa mesma verdade. E como todos nós temos necessidade de passar por uma conversão, eu também passei pela minha. Mas a minha já foi com 27 anos, imaginem. Com 27 anos é que eu caí em mim mesmo. Com 27 anos é que eu chorei amargamente diante do Senhor e disse, Senhor, por favor, ajuda-me, que eu estou totalmente perdido. E estava mesmo. E estava mesmo. Sabem, irmãos, todos aqueles jovens aqui que nasceram na igreja, que tiveram o privilégio de ter ouvido até hoje as Sagradas Letras, talvez muitos de vós, queridos jovens, e deixem-me dizer aos jovens, e não só aos jovens, mas sobretudo aos jovens, se ainda não tomastes verdadeiramente consciência de quão beneficiados sois, fazei antes que seja tarde demais. Vós sois altamente beneficiados por terdes crescido na igreja, por terdes ouvido desde os tenros anos da vossa meninice a palavra de Deus. E sabem, da mesma forma que nós muitas vezes, costuma-se dizer, quando nós temos saúde, ou melhor, vou dizer de outra forma, muitas vezes quando ficamos doentes é que damos valor à saúde, certo? Todos nós reconhecemos isso, não é? Pois bem, muitos estão na igreja, não têm consciência dos benefícios de estar na igreja e de sábado após sábado, semana após semana, ouvirem a palavra da verdade, porque estão no caminho certo.
Agora vou-vos dizer uma coisa. Quando nós, às vezes, que foi o meu caso, nos desviamos, nos tornamos filhos pródigos e chegamos a estar numa situação de vida em que estamos com os porcos, estou a usar a linguagem da parábola, atenção. Nós aí começamos a pensar melhor, a cair talvez em nós mesmos, como aconteceu com o filho pródigo, e começamos a reconhecer que afinal o sítio de onde saímos é que era bom. Só que quando lá estávamos não tínhamos consciência. E quantos casos não acontecem hoje em que vós estáis aqui e vós não tendes consciência de quão afortunados sois? E sabem, por vezes é necessário que os nossos jovens vivam uma experiência de filho pródigo. Era melhor que não vivessem, reconheçamos. Mas às vezes têm que viver porque só às vezes se afastando um pouco é que tomam consciência que afinal o sítio de onde saíram era bem melhor do que aquele onde estão agora. E reparem, o apóstolo Paulo ainda nesta carta que escreveu a Timóteo, parece que isto deixou de funcionar. Agora sim. Nesta carta de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 4, reparem o que é que ele recomenda a este jovem que estava familiarizado com a palavra de Deus desde a sua meninice. Ele diz, capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Já agora, se nós juntarmos estas duas expressões, a tempo e fora de tempo, qual é o resultado? Qual é a soma? A tempo e a fora de tempo, o que é que isto quer dizer? Sempre! Sempre! Há uma altura que podemos dizer, bom, esta altura é melhor para pregar a palavra de Deus do que esta. Não, todas as alturas são boas. Todos os momentos são bons para pregar a palavra de Deus. É tempo e fora de tempo, é sempre. Mas, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É verdade, aqui a longanimidade que nós temos que ter, ou seja, por compaixão por aqueles que nos ouvem. Agora, versículo 3, Paulo pinta aqui um cenário que acontecerá no tempo do fim, e este cenário é o seguinte, porque virá tempo, futuro. Ou seja, Paulo estava a falar para um tempo que haveria de vir ainda, em que não sofrerão a sã doutrina. Eu gosto mais de uma outra versão que diz não suportarão a sã doutrina. Reparem, há pessoas que não suportam a verdade. Contem-lhes mentiras, tudo bem. Não há problema nenhum. Às vezes conta-se assim uma teoria sem jeito nenhum. É uma outra perspectiva de ver as coisas. É uma outra interpretação. Mas falem a verdade, ai daqueles que falam a verdade. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. O que é que são estas fábulas? Teorias, filosofias, psicologias, tanta coisa de origem humana, mas que afastam a mente das pessoas de quê? Das verdades fundamentais da palavra de Deus. Mas tu, recomenda o apóstolo Paulo a Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Já agora, irmãos, porquê é que acham que Paulo diz a Timóteo para sofrer as aflições? Porque se ele seguisse o programa que Paulo estava a recomendar, era certo e sabido que ele ia passar por aflições. Então, olha, Timóteo, sofre as aflições. E atenção, Paulo não era um teórico. Paulo sabia do que estava a falar, porque ele próprio já tinha passado e estava a passar por aflições. Parem, Paulo não estava só a dar recomendações aos outros, mas ele estava no cantinho confortável. Não. Paulo vivia tudo menos uma vida confortável. Desde que ele se converteu ao Senhor, a sua vida, podemos dizer que externamente, Paulo nunca mais teve sossego na sua vida. Claro, internamente, Paulo tinha a paz de Cristo no seu coração, mas externamente, Paulo passou por tudo e mais uma coisa. Conhece aquela lista onde Paulo fala dos perigos porque passou? Passou por tantos perigos, naufrágios, perigos entre os judeus, perigos entre falsos irmãos, foi açoitado. Uma lista enorme. Paulo nunca mais teve sossego até ao dia em que o imperador Nero mandou matá-lo. Reparem, a vida de um servo de Deus. E se pudermos talvez compor ou fazer, digamos, um vídeo da vida deste servo,
a gente olhava para ele e dizia assim, então, mas se ele foi um verdadeiro servo de Deus, porquê que passou por tanto? Porque aqueles que são verdadeiramente servos de Deus, é o que lhes sai pela frente. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E reparem que no versículo 10, Paulo diz que alguns que até tinham andado com ele o tinham abandonado. Olhem aqui. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalónica, Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Versículo 14. Alexandre o latoeiro causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Reparem, quando alguém resiste muito às palavras de um servo de Deus, podemos ter a certeza que o espírito que anima essa pessoa não é o bom espírito. Versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. O que é que Paulo está a dizer? Ele teve que se defender sozinho. Perante quem? Paulo está a falar de quem? Está a falar do imperador romano. Reparem, Paulo não tinha pregado para tantas e tantas multidões. Paulo não tinha criado igrejas em tantos sítios. Será que não havia nem um único membro da igreja que fosse capaz de ter a coragem de acompanhar Paulo para o defender? Pois bem, irmãos, aquilo que Paulo está aqui a dizer, nenhum sequer esteve do lado dele. Uau! E mais uma vez eu faço esta pergunta para reflexão. Queremos nós hoje tratamento VIP? Queremos nós às vezes, ficamos indignados porque ninguém nos apoia, ninguém está do nosso lado. Reparem, o maior homem. Sabe o que é que Ellen White diz de Paulo no livro Educação? Exceptuando aquele que falou como nenhum outro, claro que ela está a referir-se a Jesus Cristo, Paulo foi o maior mestre que a humanidade jamais conheceu. O maior mestre que a humanidade já conheceu. E não tem ninguém para estar do lado dele, para o defender. Se Paulo, que foi o maior mestre, não teve ninguém para o defender, o que é que eu posso esperar? Ou o que é que eu posso, entre aspas, reivindicar? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Este leão aqui que ele está a referir-se era o imperador. Ficou livre temporariamente, mas sabemos que ele finalmente acabou por padecer. Versículo 18. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja dada a glória para todo o sempre. Amém. E sabem, irmãos, este homem, ao falar isto, ele já fala com uma certeza. Venha um bocadinho mais atrás, no versículo 6, porque ele tem consciência que, embora tenha sido liberto da boca do leão, a sua vida estava condenada. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Que partida é esta que vocês acham que Paulo está aqui a referir-se? Era a sua morte? Versículo 17. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabem uma coisa, irmãos? Se há uma coisa que eu ambiciono na minha vida, é eu, quando o Senhor me der essa revelação, se me der, que estou a acabar a minha carreira, eu possa poder dizer em plena consciência, acabei a carreira, mas guardei a fé. Venha a morte, venha o que vier. Mas poder, na serenidade que o Senhor nos dá, poder olhar para trás e poder dizer como este grande e valoroso soldado do Senhor, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, é talvez das maiores honras que nós podemos receber em toda a nossa vida. E reparem, ele diz isto porque ele tem uma certeza, e essa certeza ele é expressa no versículo 8. Ele diz assim no versículo 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Ele tinha a certeza de que ele ia receber a coroa, sim ou não? Se tinha. Não havia dúvidas na mente de Paulo. E reparem, Paulo não se achava exclusivista, ou seja, não era só ele, porque ele acrescenta, e não somente a mim, mas também a todos que quê? Que amarem a sua vinda. Qual é a certeza que Paulo está a dar a cada um de nós hoje, queridos irmãos? É que se cada um de nós amar, mas amar de coração a sua vinda, vai receber essa coroa da vida.
Irmãos, somos nós adventistas de facto ou de nome só? O que é que quer dizer ser adventista? Adventista é aquele que espera o quê? O advento, a vinda do Senhor. Agora reparem, ser adventista significa que nós temos como alvo supremo a vinda do Senhor. É a nossa mais bem-aventurada esperança, como Paulo disse. E então esse é o alvo a atingir, esse é o sítio onde nós queremos chegar. Então tudo o resto tem que ser derivado daí. Toda a nossa vida tem que ser planeada, tem que ser orientada de acordo com esse objetivo. Tudo deriva daí. Não é nós fazemos os nossos planos e depois, se der espaço, vamos pôr aqui a preparação para a vinda de Cristo. Não. A vinda de Cristo é o alvo supremo. E a partir desse alvo, tudo deriva a partir daí. Isto é que é amar a vinda. E aqueles que amarem a vinda do Senhor desta forma, podem ter a certeza, desde já, que a coroa que o Senhor um dia dará está garantida. Será que queremos ter essa garantia, sim ou não? Convém que tenhamos. Vamos passar à epístola seguinte, à epístola de Paulo a Tito. Eu quero aqui também ler algumas palavras que Paulo escreveu agora a outro colaborador seu, a Tito. E no capítulo 1 de Tito, e no versículo 13 a 15, Paulo dá aqui uma exortação a Tito para que Tito agisse de determinada forma. Reparem, Tito, capítulo 1, versículos 13 a 15. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os. E agora reparem, qual é a palavra que Paulo utiliza a seguir? Repreende-os como? Severamente. Muitas vezes, alguns de nós somos criticados porque damos repreensões, mas somos muito severos. Paulo aqui, um homem de Deus, aconselhou outro homem de Deus, Tito, a repreender, mas não só a repreender severamente. Para que sejam quê? Sãos na fé. A boa repreensão é para criar impacto no ouvinte, para que o ouvinte possa fazer o quê? Possa tomar consciência que está mal e possa, pela graça de Deus, mudar a sua vida. E ter uma fé sã. Versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas. Mais uma vez, cá está. Reparem, cada vez que Paulo fala de fábulas, sabe o que é que ele está a falar? Em falsos ensinos. E falsos ensinos que minam a palavra de Deus. Fábulas judaicas. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. E permitam-me ler ainda o versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Muito bem. Os irmãos conseguem perceber como este homem de Deus não tinha, por vezes, permitam-me usar uma expressão que todos nós conhecemos, não tinha papas na língua para denunciar às vezes determinadas situações. Ele falava abertamente. E mais, encorajava os seus colaboradores, como foi Timóteo e Tito, a falarem igual abertamente. A repreenderem por vezes severamente. Irmãos, eu gostaria que pudessem acompanhar comigo. Vou pedir que ponham o PowerPoint. Os irmãos lembram-se que a última vez que eu estive convosco, eu vos falei desta imagem. Aliás, até vimos aqui, partilhei aqui com os irmãos uma visão que a Ellen White teve do navio, do iceberg. Só vou fazer um breve resumo daquilo que eu falei. Lembram-se do Titanic, um navio que na sua viagem inaugural embateu no iceberg e por ter embatido no iceberg ele começou a afundar e finalmente... Isto, a fotografia a seguir, mostra, portanto, uma fotografia, talvez aqui não se consiga ver muito bem, é uma fotografia real daquilo que se encontrou dos restos, portanto, do Titanic que jazem no fundo do mar. Muito bem, vamos avançar. Muito bem, falámos também no naufrágio de Paulo. Aqui está um mapa da última viagem que Paulo fez em direção a Roma e como podem ver ali a ilha de Creta, portanto, que está ali no mar Mediterrâneo a sul da Turquia e da Grécia, ali, portanto, a sul do mar Egeu. Portanto, foi dali que Paulo partiu no navio e foram dar à ilha de Malta, que está mais à esquerda, portanto, para o ocidente, e ali, naquela viagem, portanto, Paulo viveu esse naufrágio esse, portanto, que fez com que eles fossem parar, portanto, à ilha de Malta. Depois nós vimos essa visão de Ellen White, a seguir, por favor, esta visão do navio do iceberg, e nesta visão do navio do iceberg, pois bem,
aconteceu exatamente o contrário daquilo que se deu com o Titanic. Reparem, o Titanic é também a história de um navio e de um iceberg. Mas quem é que levou a melhor sobre quem? Foi o iceberg que levou a melhor, podemos dizer assim, sobre o navio, porque o navio foi rompido no casco pelo iceberg e finalmente afundou. Pois bem, nesta visão que Ellen White teve, também temos a história de um navio e de um iceberg. Mas nesta visão, quem é que leva a melhor? Recordam-se? Não vou apresentar, vocês recordam-se. Quem é que leva a melhor? É o navio. Porquê? Porque o iceberg se faz em 1000 pedaços, mas o navio, apesar de ter sido sacudido de proa a popa, ele continua a sua viagem. Vamos só... Deixem-me ler exatamente. E reparem... Antes de Ellen White iniciar o relato da sua visão, olhem o que ela diz ali que eu coloquei a vermelho. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar o quê? Os alicerces da nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras. Ler aí um incidente acerca de um navio envolto em nevoeiro cerrado, tendo à frente um iceberg. E agora... ela começa a relatar uma noite, foi-me apresentada claramente uma cena, achava sobre as águas um navio envolto em denso nevoeiro. Ou seja, não sei se estão a perceber o raciocínio de Ellen White. Ellen White está preocupada com a tais... Vamos voltar atrás outra vez. Ela está preocupada... Vamos voltar mais, onde está o vermelho. Aqui. Ela está preocupada com o quê? Com os esforços do inimigo para solapar o quê? Os alicerces da nossa fé. E agora reparem... esta preocupação é que a leva a recordar-se de uma história que ela leu e mais a leva a recordar e a escrever sobre a visão que ela teve do navio e do iceberg. Ou seja, as duas coisas estão unidas. Então, para bom entendedor, o que é que isto significa? Que quando ela apresenta a visão do navio e do iceberg, reparem, estamos a falar de navios literais, de icebergs literais? É evidente que não. O que é que o navio simboliza aqui? Já falámos disso. Simboliza a igreja. E o iceberg o quê? O iceberg significa exatamente as teorias sedutoras. Significa, portanto, teorias corruptas. Vamos ler. Agora avancemos, mais uma vez. Ok. De súbito o vigia bradou o iceberg à frente, só recordar ali, elevando-se muito alto, muito mais alto que o navio, estava um gigantesco iceberg, uma voz autorizada exclamou: enfrentai-o. Vamos avançar. Com um estrondo, o navio deu contra o gelo, houve tremendo choque e o iceberg se desfez em muitos pedaços, despencando sobre o convés com um ruído de trovão, avançando. Os passageiros foram sacudidos violentamente pela força da colisão, isto já vimos. O navio sofreu avaria, mas não irreparável, refez-se da colisão, tremendo de proa à popa, qual criatura viva, e seguiu então o seu caminho. Reparem, numa história literal, isto era impossível. Quer dizer, como é que um navio conseguiria enfrentar um iceberg gigantesco e não ficar ele todo partido e ser o iceberg... Mas isto é uma história para ilustrar algo simbólico, espiritual. Vamos ver o que é. A seguir. Bem sabia eu o significado dessa representação. Então, aquilo que ela viu na visão é o quê? É uma representação. Mas ela está aqui a dizer que sabe qual é o significado que está por detrás da representação. Eu tinha as minhas ordens, ouvir as palavras como uma voz que viesse do nosso comandante, que é o nosso comandante, obviamente, o nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentai-o. Sabia qual o meu dever e que não havia um momento a perder. Chegar ao tempo para a ação decidida, eu devia, sem tardança, obedecer à ordem, enfrentai-o. Ela vai enfrentar. Qual é o iceberg que ela vai enfrentar? Vocês já estão a perceber. Um iceberg de falsas doutrinas. Avançando. Agora sim, esta parte é a nova. Então podemos dizer que esta visão do navio é a visão da igreja e o iceberg é aquilo que Ellen White chama a apostasia ômega. Aliás, no seu tempo ela chamou de apostasia alfa. Não sei se os irmãos têm este livro que eu tenho aqui na minha mão, Mensagens Escolhidas, volume 1. É interessante, há bocadinho espreitei aqui mais uma vez para a entrada, já agora... Está aqui 2 assinaturas. Olga Mota Almeida, Joaquim Ferreira, Canelas, 28 de agosto de 93. Este livro é da minha mulher. Uso também. E é um livro que ela recebeu quando partiu para Colônia, em 1993, e foi dado aqui para esta igreja. Os irmãos recordam-se? Está aqui, este livro na minha mão. Este livro aqui é o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, de Ellen White. Ok? Neste livro...
há aqui 2 capítulos, um é o capítulo 24, e escutem o título deste capítulo, o Alfa e o Ômega. E o capítulo 25 é os alicerces da nossa fé. E os 2 capítulos, a temática é exatamente a mesma. Já agora, o Alfa e o Ômega, os alicerces da nossa fé. O que é a apostasia alfa? O que é a apostasia ômega? Só juntando os títulos destes 2 capítulos já ficamos com uma noção. Ora, digam lá. O que é o alfa e o que é o ômega? É tudo aquilo que mina os alicerces da fé adventista. Eu estou a fazer uma análise escriturística o mais limitado que é possível, mas para não sair do contexto. Reparem, muitos irmãos, e por acaso um irmão na igreja dia 20, há uns tempos atrás, me disse: pastor, eu gostava que um dia pregasse sobre a apostasia ômega. Hoje vou aqui apresentar este assunto. Deixem-me dizer-vos, começar por dizer que este tema não reúne o consenso entre os estudantes da Bíblia, os teólogos, etc. No entanto, também não vou vir aqui apresentar uma interpretação dizendo que só esta interpretação é que é válida. Reparem, no entanto, olhando bem para os textos, e eu já li estes capítulos muitas vezes e voltei agora a ler novamente, reparem, quando nós nos cingimos ao que está lá no texto, ou seja, não tentando fugir ou não tentando trazer as nossas ideias para se acomodarem ao texto, mas pegando no texto, analisando e comparando os termos, as palavras que ela usa umas com as outras, eu creio que a ideia que ressalta daí não é muito difícil de entender. E fiquem já com esta ideia. O alfa da apostasia, o ômega da apostasia é tudo aquilo que se opõe aqui aos alicerces da fé adventista. Ok? Isto para mim é quase incontestável. Ok? Mas vamos avançar. A seguir, por favor. Logo a seguir, a Ellen White ter relatado aquela visão do navio, do iceberg. Isto aqui eu não tinha partilhado ainda convosco, agora é matéria nova. Ela disse isto: nessa noite estive acordada à 1h, seguramente à 1h da manhã, escrevendo tão depressa quanto a minha mão podia deslizar sobre o papel. Nos próximos dias trabalhei diuturnamente. Diuturnamente é uma palavra que não usamos muito, mas vem de diuturno, e diuturno quer dizer intensivamente, ou seja, de forma intensiva. Ou seja, quando ela diz trabalhei diuturnamente, quer dizer que trabalhou de forma intensiva, dura, quase sempre. Preparando para o nosso povo as instruções que me foram dadas, olhem aqui, acerca de quê? Dos erros que se insinuavam no nosso meio. Reparem, já no tempo dela havia erros que se insinuavam no nosso meio. Pergunto, será que hoje também existem erros no nosso meio, sim ou não? O que é que acham? Também, seguramente. A seguir. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal. Porque essa reforma cabal, uma reforma que pudesse enfrentar os tais erros que havia. E de que fossem mantidos o quê? Os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos. Bom, vamos lá tentar descodificar esta frase aqui que eu sublinhei. Os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos. Vamos começar pelo fim. Os dias primitivos. Que dias primitivos são esses? São os dias em que o movimento começou. Estava, reparem, não já organizado oficialmente, mas quando o movimento espiritual estava a surgir. Que dias primitivos são estes? Numa palavra, são os dias que seguiram ao grande desapontamento que foi vivido no dia 22 de outubro de 1844. Então, a partir daí, eles reúnem-se, eles estão desapontados, eles esperavam que o Senhor viesse naquele dia, não veio, e agora o que é que eles fazem? Em vez de desanimar, como fizeram muitos, e muitos abandonaram a fé até na palavra de Deus e mesmo em Deus, estes crentes, o que é que eles fizeram? Pegaram na palavra de Deus e estudaram, reuniam-se uns com os outros, ficavam às vezes até altas horas da madrugada, estudando, ajoelhando-se muitas vezes, pedindo a orientação de Deus, e através desses momentos de estudo intenso, de oração intensa, vieram a descobrir verdades da palavra de Deus. E ela está a dizer que não podemos pôr em causa esses princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Vamos continuar a ler. Muitos do nosso povo não reconhecem, reparem, ela está a escrever isto quando? Ela já está a escrever isto no final do século XIX.
início do século XX, ok? E ela agora está a dizer, claro, muitos daqueles que eram membros da igreja nesse período da história não se lembravam porque simplesmente não tinham vivido a experiência dos pioneiros. E por isso ela diz, muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados o quê? Os alicerces da nossa fé. Então o que é que ela está aqui a querer dizer? Ela está a querer dizer que há alicerces da nossa fé que simplesmente não podem ser postos em causa. Irmãos, vamos aqui usar a imagem de um edifício. Imaginem, se vocês fizerem, digamos, quiserem, por exemplo, partir paredes, por exemplo, num andar lá de cima do edifício, ou mesmo no meio, vocês podem partir as paredes, não há problema nenhum. Porquê? Porque a estrutura do edifício não é posta em causa. Agora imaginem que vocês vão querer destruir um pilar, não é uma parede, porque as paredes são feitas entre pilares, certo? Enfim, eu não sou engenheiro, nem sou arquiteto, mas acho que percebo um mínimo de arquitetura e de estruturas de edifícios. Portanto, o edifício, quando eu falo da estrutura, eu falo, portanto, dos pilares e das placas. Isso é a estrutura. Depois enche-se com paredes, não é? Mas isso já é algo que já não é estrutural. Agora, o que não é estrutural, se deitar abaixo, o edifício não corre risco. Mas se deitar abaixo algo que é da estrutura, aí o edifício corre risco. Mas, se formos aos fundamentos, ou seja, aos alicerces do edifício e minarmos aquilo, por exemplo, pusemos lá dinamita, bom, aí, amigos, qual é o resultado? O resultado é que veio o edifício todo abaixo. Então o que é que Ellen White está a advertir? Os alicerces da nossa fé, ninguém se atreva a pôr isso em causa. Porque se alguém põe em causa os alicerces da nossa fé, isto vem tudo abaixo. E o que é que estava a acontecer já neste tempo? O que é a apostasia alfa? A apostasia alfa eram teorias sedutoras que de forma subtil estavam a minar, mas a minar o quê? Os alicerces. Bom, estão a compreender a gravidade da situação. Ok? Vamos avançar. Que influência é essa que desejaria levar os homens, neste período da nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso para... Olhem aqui, para quê? Solapar. O que é que quer dizer solapar? Minar, destruir. Para solapar, mas solapar o quê? Os alicerces da nossa fé. Alicerces que foram lançados no princípio da nossa obra, cá está, lá no início, como eu disse, mediante o quê? Devoto estudo da palavra e pela revelação. Diz aquilo que nós descobrimos lá no início, não ponham isso em causa, que isso é os alicerces. A seguir, sobre esses alicerces, temos estado a construir nos últimos 50 anos. Ela escreve isto, portanto, já passados 50 anos, desde o início da obra. E ela diz, é sobre esses alicerces que temos estado a construir, ou seja, agora estão a construir paredes. E depois de construir as paredes, estão a embelezar, estão a pôr os móveis. Bom, se deitar um móvel fora, pronto, tudo bem. Tudo bem, enfim, não tem graça nenhuma, mas pronto. Agora, deitar um alicerce para o lixo? Isso não. Então é isso que ela está a dizer. Sobre esses alicerces temos estado a construir. Admirai-vos de que quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover o quê? Alguns dos pilares da nossa fé, tem algo a dizer, tem de obedecer à ordem, enfrentai-o. Que frase é esta? Que palavra é esta, enfrentai-o? Lembram-se da visão? Que o timoneiro do navio ouviu uma voz de comando dizendo enfrentai-o. Enfrentai o quê? O iceberg? Então repare, o que é que ela está a falar? Ela está a falar de enfrentar o iceberg das falsas teorias que minam o quê? Os alicerces da nossa fé. Irmãos, vou fazer agora aqui uma pequena pausa para dizer o seguinte. Há alguns que acham que a apostasia ômega é, por exemplo, o antitrinitarianismo. Uma vez um irmão, numa igreja onde eu estava, veio do Brasil e veio-me com um livro escrito por um professor de teologia, ofereceu-me esse livro, eu até o li por acaso. E basicamente o que esse professor de teologia queria demonstrar nesse livro era que o antitrinitarianismo era, portanto, a apostasia ômega. Bom, irmãos, vou-vos dizer, há muitos anos que eu tenho combatido essa heresia. Mas vou-vos dizer também muito honestamente, posso estar enganado, mas creio não estar. Não acredito que o antitrinitarianismo seja a apostasia ômega. Não acredito. Aliás, já agora,
Sabem que os antitrinitarianos, ou seja, aqueles que negam a doutrina da Trindade, também eles dizem que o trinitarianismo, ou seja, a crença na Trindade, é a apostasia ômega. Não sei se sabem isso. Eles dizem isso. Ou seja, os antitrinitarianos dizem que o trinitarianismo é a apostasia ômega. Os trinitarianos dizem que o antitrinitarianismo é a apostasia ômega. Eu vou-vos dizer, eu nem concordo uns nem com os outros. Porquê? Porque quando nós estamos a falar da Trindade ou da antitrindade, estamos a falar de um alicerce. Aliás, até irão ver que estes alicerces nem incluem isso. Aqui, reparem, fala dos pilares plural. Então, reparem, a apostasia alfa e a apostasia ômega não é só pôr em causa um pilar, é pôr em causa vários pilares. Não sei se me faço entender. Por isso é que eu não subscrevo a ideia de que a apostasia ômega seja só uma heresia. Não, é um conjunto de heresias que minam não apenas um pilar da fé, mas vários. Se fosse um já era mau, mas vários ainda é pior. Ou seja, a apostasia ômega é algo bem pior. Vamos avançar. Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos tem-se feito pressão sobre nós com toda a sorte de quê? De heresias. Oh, irmãos, já agora eu tenho que fazer aqui um comentário. Muitos irmãos hoje olham para os tempos, por exemplo, dos nossos pioneiros e pensam assim, ai, que bons velhos tempos. Oh, irmãos, não se iludam, porque esses bons velhos tempos nunca existiram. Ou vocês acham que a nau adventista sempre navegou por águas calmas, tranquilas, nunca houve problema? Olha o que ela diz aqui, não sou eu, são palavras dela. Olhem aqui, nos passados 50 anos, o que é que isto quer dizer? Desde o início da nossa obra até agora que eu escrevo, tem-se feito pressão sobre nós com toda a sorte de heresias. Nestes primeiros 50 anos da obra, houve toda a sorte de heresias no nosso meio, sim ou não? É ela que o diz. Então nós às vezes ficamos admirados que hoje temos heresias no nosso meio, e temos. Mas alguns pensam que só hoje é que existem heresias que no passado não existiram. Irmãos, esqueçam isso. No passado existiu também. E ela diz, a fim de embutar-nos o Espírito em relação aos ensinos da palavra. Ou seja, qual é o objetivo de toda esta sorte de heresias? É o quê? É embutar o Espírito. O que é que quer dizer embutar? Que o Espírito fique confuso. E depois não saibamos mais se isto é verdade, se não é. Bom, se calhar isto é verdade, mas isto também é. E depois já se mistura tudo e não há um discernimento claro. A mente está embutida. Também, irmão, também. Ora bem, a seguir, especial, agora reparem, é ela que o diz. Então reparem, já agora venham atrás mais uma vez, por favor, desculpem lá. Então reparem, nos passados 50 anos tem-se feito pressão sobre nós com toda a sorte de heresias, e agora destas heresias que ela menciona, ela vai especificar algumas. Reparem, por isso é que eu digo, eu quero depender estritamente do texto, que é para eu ter a certeza que estou a interpretar corretamente o que ela diz. Agora vamos ver o que ela diz a seguir. Especialmente quanto quê? Ao ministério de Cristo no santuário celestial. Esta é uma das heresias. O que é que isto tem a ver com Trindade? Nada. Então, se há ensino básico, repare, isto é um pilar da fé adventista. E ela está a dizer que, sobretudo, este pilar iria ser... Não era só este, porque ela fala em pilares plural. Mas um dos pilares que seria fortemente atacado seria este, o ministério de Cristo no santuário celestial. Já agora, houve momentos na história da nossa igreja em que este pilar foi atacado, foi posto em causa? Houve. E olha, não é preciso ir muito longe na história. Basta ir até aos anos 80, ou seja, andar 40 anos para trás. Em 1980, um professor de teologia da Austrália, do nosso colégio Avondale, veio aos Estados Unidos e, ao fazer uma preleção no Pacific Union College, que por acaso tive a oportunidade de eu e a Milu termos passado por lá em 2003, quando estávamos nos Estados Unidos, ele ali, no verão de 1980, a fazer uma preleção, pôs em causa a interpretação adventista do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Aquilo foi uma bomba. Ninguém estava à espera. E tanto mais saído da boca de quem saiu. Estou a falar nada mais, nada menos de um homem, um teólogo, muito conhecido, doutor, quem sabe, Desmond Fore.
E porquê que ninguém esperava dele? Segundo um professor que eu tive em Colões, de Teologia, sobretudo durante os anos 60 e também durante os anos 70, se houve homem, teólogo no nosso meio, que mais defendeu a doutrina do santuário, foi exatamente o Dr. Desmond Ford. E como dizia o meu professor de Colões, de repente, este homem que tanto defendia a doutrina do santuário, de repente começa a atacar a doutrina do santuário. Ficou tudo... Vou-vos dizer, as ondas que o Dr. Desmond Ford criou de 1980, a partir de 1980, ainda hoje se sentem no nosso meio. Ainda hoje se sentem no nosso meio. Pôs em causa esta doutrina, pôs em causa o princípio de ano, pôs em causa a interpretação que nós fazemos de Daniel 8,14, pôs em causa uma série de coisas. Tudo tem a ver com profecia. Ellen White tinha profetizado que esta seria uma das doutrinas que iria minar ou tentar solapar os alicerces da nossa fé. Mas há mais. Especialmente quanto ao ministério de Cristo no Santuário Celestial e à mensagem do céu para estes últimos dias. Qual é a mensagem do céu para estes últimos dias? Só temos que ler o resto. Como foi dada pelos anjos do 14º capítulo de Apocalipse. Quais são estes anjos do 14º capítulo de Apocalipse? Os 3 anjos. Os 3 anjos. Reparem, irmãos, eu estou a interpretar o que lá está. Reparem, é como eu digo, eu não quero fugir do que lá está escrito. E os irmãos, por favor, sejam os meus juízes para ver se eu estou a interpretar bem ou não. Ok? Agora, quero apresentar uma mensagem, uma citação que vem em Eventos Finais e que diz assim: os adventistas do 7º dia foram escolhidos por Deus como um povo que peculiar, separado do mundo. Isto está em Eventos Finais, a referência vem no final. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final da salvação. E ela continua dizendo: o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a quem? A este povo. Qual povo? Os adventistas do 7º dia. A fim de serem quê? Faladas entre nós, discutidas entre nós. É isso? Não. Transmitidas ao mundo. E eu não me inibo de dizer que mesmo entre nós hoje há pessoas que têm receio de apresentar as nossas verdades distintivas ao mundo. Querem apresentar uma teologia que seja uma teologia mais ecuménica. Eu vou-me explicar o que é que eu quero dizer com isto. Ainda há bocadinho o Ricky falou muito bem sobre o ecumenismo. Nós não queremos, pelo menos teoricamente, envolver-nos no ecumenismo, porque o ecumenismo tenta apagar as identidades de cada denominação e criar um pote comum, onde estão lá todos no mesmo pote. Não, isso não dá para nós, porque nós temos uma identidade muito peculiar. E se nós renunciamos à nossa identidade, estamos a fazer o quê? A solapar os alicerces da nossa fé. E estamos a entrar de frente na apostasia ômega. Faço-me entender, sim ou não? Então reparem, qual é esta teologia ecuménica que eu estou a falar? É falar das coisas comuns, daquilo que eu tenho em comum com os católicos, com os evangélicos, com os protestantes, com vários protestantes, batistas, etc. Há coisas em comum? Claro que há. Claro que há. Todos, por exemplo, acreditamos ou dizemos que acreditamos em Deus. Todos acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar. Nós temos crenças em comum. Mas será que é suficiente falarmos só dessas coisas em comum? Não, não. Ali diz que estas verdades que nós recebemos, e reparem, o maior tesouro da verdade já confiado a mortais foi dado a este povo. E estas verdades é para serem transmitidas ao mundo, não é para ficarem na gaveta. Não é para serem escamoteadas, não é para se varrer para debaixo do tapete, é para serem apresentadas. Porque nós fomos beneficiados com o conhecimento destas verdades, mas não é para ficarem só para nós, é para as revelar. Será que algumas destas verdades são incómodas quando são reveladas? Pois são. A quem o dizem. Porque muitas vezes ao apresentar essas mensagens, bem que sinto as orelhas a arder. E não digo mais nada, porque os irmãos já percebem. Então reparem, agora reparem o que é que diz aqui a seguir esta citação inspirada. Em sentido especial foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. O que é quer dizer um atalaia? Um atalaia é um sentinela, um vigilante, certo?
Nas antigas cidades, que eram cidades muralhadas, haviam as ameias, sabem o que eram as ameias? Os pontos onde estavam os vigias, e eles deviam estar como alerta durante a noite, também durante o dia, mas sobretudo à noite. E se notassem um sinal de perigo, deviam imediatamente o quê? Dar o sinal de alarme. Mas não se vai dar um sinal de alarme às 3 da manhã, estão todos a dormir. Não importa que estejam a dormir. O sinal de alarme é mesmo para ser dado, para os que estão a dormir. Então qual é a função de um atalaia? É dar um sinal de alarme. E se o atalaia está a dormir e o perigo vem e ele não diz nada? É um atalaia bom ou é um atalaia mau? Atalaia mau. A eles quem? Aos adventistas do sétimo dia foi confiada a última mensagem de advertência. Qual é a última mensagem de advertência? Ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. E agora repare o que é que nos é dito a seguir. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância. Qual é essa obra da mais solene importância? A proclamação de quê? Da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Não são palavras minhas. Qual é a obra que deve ser feita acima de todas as outras? A pregação de quais mensagens? As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo. Já agora, em relação àquilo que o Ricky dizia esta manhã, a mensagem do primeiro anjo ainda podemos considerar que é uma mensagem positiva, embora falar do juízo. Temei a Deus e dar glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Mas olhem que a segunda e a terceira mensagem, sobretudo a terceira, não venham dizer que são mensagens positivas. São mensagens mesmo para sacudir. São mensagens de advertência. E não devem eles quem? Os adventistas do sétimo dia, sobretudo os atalaias, permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Agora, ligando uma coisa à outra, Ellen White disse que a apostasia seria constituída por heresias que tentariam minar o quê? Os alicerces da nossa fé. Alicerces, ou seja, plural. Mas que entre esses alicerces estava o quê? A doutrina do ministério de Cristo no santuário celestial e a advertência de Deus para os últimos dias, são as 3 mensagens angélicas. Agora, irmãos, quando nós lemos as 3 mensagens angélicas, começam em Apocalipse 14, 6, onde é que as 3 mensagens angélicas terminam? Quem é que me sabe dizer? Muito simples. Começa no versículo 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Onde é que termina? No 12. E no 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Verdade ou não? Querem confirmar nas vossas Bíblias? Confirmem. Sabem o que é que isto significa, irmãos? Vamos ser muito pragmáticos, terra a terra. Porque muitas vezes, quando se fala de 3 mensagens angélicas, alguns perguntam assim: bem, eu já ouvi isso muitas vezes, mas isso traduzido por miúdos quer dizer o quê? Então eu vou traduzir por miúdos. O que quer dizer é muito simples. Todos os que aceitam de coração a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas, sabem o que é que fazem? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Traduzido por miúdos é isto. Está dito. Então, o que é que leva as pessoas, nos últimos dias, a guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Desculpem-me a minha repetição. É receberem as 3 mensagens angélicas. Dito de outra forma, as 3 mensagens angélicas levarão as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e a ter a fé de Jesus. Está agora mais simples na vossa mente? Então reparem, se há heresias que vão sobretudo combater essas mensagens dos 3 anjos, então tem que ser heresias que combatam o quê? Que combatam a predisposição que o Senhor quer colocar em mim para obedecer aos seus mandamentos e ter a fé de Jesus. Está claro isso, sim ou não? Irmãos, eu não sei se estou a fazer uma má interpretação, mas eu não consigo interpretar de outra maneira. Já agora, venham lá atrás, desculpem lá, meu querido, anda lá para trás outra vez. Vamos lá ver outra vez. Mais. Aqui, exato, aqui. Portanto, e especialmente, quais são as heresias? Especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial. E já agora, o que é que Jesus está a fazer no santuário celestial? Está a fazer o quê? Nós usamos uma expressão como advento. O juízo investigativo. Isto é a primeira mensagem angélica. Mas, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial e à mensagem do céu para estes últimos dias, que já vimos são as 3 mensagens angélicas. Então, as heresias, os erros, tentam minar o quê? Minar um fundamento da nossa fé, que é a compreensão que temos do ministério de Cristo no santuário celestial, e tentam minar as 3 mensagens angélicas. E agora? Deixem-me ler, estou quase a terminar, irmãos. Deem-me só mais uns minutinhos e eu vou terminar. Deixem-me mostrar agora aqui
neste livro que eu tenho aqui, precisamente aqui no capítulo 24, o Alfa e o Ômega, na página 194, diz assim: a batalha está em andamento. Satanás e seus anjos estão trabalhando com todo o engano da injustiça. São incansáveis em seus esforços para desviar almas da verdade, da justiça, para espalhar a ruína pelo universo. Olhem aqui. Quereria pôr de parte a Deus e a Cristo. Quem é que quereria fazer isto? Claro, Satanás e os seus anjos. Que foi feito carne e habitou entre nós para ensinar-nos o quê? Que em obediência à vontade de Deus podemos ser vitoriosos sobre o pecado. Sabem qual é uma das heresias que faz parte, quanto a mim, da apostasia ômega? É tentar minar a convicção de que não é possível sermos vitoriosos na luta contra o pecado. Isto é apostasia ômega. Isto é apostasia ômega. Porque a apostasia ômega é composta por uma série de quê? De erros, de falsas doutrinas que tentam minar o ministério de Cristo no santuário. Ou melhor, a compreensão. Ninguém mina o... Cristo está lá no santuário. Ninguém pode ir lá ao céu e tirá-lo de lá. Reparem, não é a realidade que se muda, mas é a compreensão que as pessoas têm na mente do que Cristo está fazendo hoje no santuário celestial. Então essa é uma das doutrinas que iria ser fortemente atacada. Foi o que Ellen White mostrou e vocês viram. Outra coisa é a compreensão das 3 mensagens angélicas que, quando são aceitos, levam o quê? À obediência aos mandamentos de Deus. Então reparem, o que é que esta heresia tenta fazer? Tenta minar a ideia de que não é possível uma obediência. Irmãos, aqui deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu já ouvi muitos, às vezes, criticarem aqueles que defendem este ponto de vista, como eu, que é possível pela graça. Atenção, quando nós falamos em vitória sobre o pecado, a vitória sobre o pecado não é possível, sublinho bem, com os nossos esforços, por muito melhores que eles sejam. Só é possível se a graça e o poder do nosso querido Salvador Jesus Cristo habitar no coração de cada um de nós. Aí sim é possível. Porque Paulo disse, Jesus disse, em mim nada podeis fazer. E Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então alguns às vezes dizem assim, essas pessoas que falam isso são perfeccionistas. Não, irmãos. Eu nunca ouvi um suposto perfeccionista defender a ideia que nós conseguimos vencer o pecado por nós mesmos. Mas também nunca ouvi nenhum perfeccionista dizer eu já atingi a perfeição absoluta. Também nunca ouvi. Se os há, se há desses, então esses são mesmo perfeccionistas. Isso, a verdade seja dita. Mas daqueles que eu conheço, nunca ouvi ninguém a dizer eu já sou santo, eu já atingi a plenitude da santificação. Não, ninguém está a dizer isso. O que estamos a dizer é que acreditamos que no poder do Senhor é possível vencermos isso. Porque se não fosse possível, nós fazíamos de Jesus um mentiroso e um injusto. Quando ele disse à mulher adúltera, vai e não peques mais, o que é que ele pediu dela? Não peques mais. Reparem, não peques mais, então, mas se isso não fosse possível, Jesus estava a pedir uma impossibilidade àquela mulher. E se estava a pedir uma impossibilidade, estava a ser o quê para com ela? Estava a ser injusto. Sejamos coerentes e claros. Então, qual é uma da apostasia ômega? É esta ideia que tenta minar a ideia de que nós não podemos ser vitoriosos. Isto é a apostasia ômega. E ela está bem instalada no nosso meio hoje. Para terminar. Vamos voltar, peço desculpa, onde estávamos. A seguir. Ok, foi aqui. Mas os marcos, olhem aqui, palavras dela. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser quê? Preservados. E agora reparem aqui, eu pus a verde. O verde é a cor da esperança. Isto é uma nota de esperança. Reparem, apesar de a Igreja ser confrontada, e está a ser confrontada, com o iceberg da apostasia ômega, o que é que a visão que Deus deu a Ellen White nos disse? Não é, irmãos, escutem isto por favor, não é o iceberg que leva a melhor sobre a Igreja, é a Igreja que leva a melhor sobre o iceberg. Fixem isto, irmãos. Eu estou cansado de ouvir alguns irmãos dizerem esta igreja está aí de mal a pior. Não há solução para esta igreja. Há solução!
E há solução porque é o Senhor, é o comandante desta igreja, que está no supremo comando desta igreja. Esta igreja não pode falhar. Esta igreja vai vitoriosa até ao fim. Haja as heresias que houver no nosso seio, mas esta igreja vai vencer o iceberg, vai ser vitoriosa. Irmãos, desculpem-me a minha emoção, mas eu não consigo falar de outra maneira. Não me venham dizer, eu estou farto de ouvir pessoas a dizer que esta igreja está aí de mal a pior. Não está! Esta igreja, pelo poder do Senhor, vai vencer essas heresias, vai vencer esses perigos, vai vencer esses icebergs e vai continuar o seu caminho rumo ao porto seguro da eternidade. Não tenho a menor dúvida disso. Dou a minha vida por esta convicção que eu acabei de afirmar. Os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou. E Deus o mostrou como? Através daquela visão e mostra também mediante a sua palavra e o testemunho do seu Espírito. A minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Irmãos, por isso é que eu disse da outra vez e disse com toda a convicção, ninguém deve abandonar o barco. Porque este barco vai até ao fim. Ah, mas está um iceberg pela frente, deixa estar. É agarrar bem os cintos, pôr os cintos de segurança e ter a confiança que o timoneiro vai enfrentar o iceberg e o iceberg é que vai ser despedaçado. Não é o barco que vai ser despedaçado, é o iceberg. Estas heresias, e são tantas, irmãos, eu podia estar aqui horas e horas a falar das heresias que há no nosso meio. Essas heresias vão ser destruídas. E sabem como é que elas são destruídas? É quando nós apresentamos um está escrito. Aí escancalha-se tudo. Estou mesmo a terminar. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos quê? Princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Agora, deixem-me rapidamente dizer isto. Quais são os grandes marcos do Adventismo? Os nossos irmãos americanos costumam dizer que as 5 verdades são os 5 S's. E eu tentei fazer ali uma alteração para ficar S's também, e vocês vão perceber porquê. A primeira grande verdade, que é uma verdade fundamental, é um alicerce da nossa fé. É a crença na segunda vinda gloriosa, visível, audível de Jesus Cristo. Ninguém ouse colocar esta crença em causa. A segunda vinda de Cristo é um pilar fundamental da fé adventista. Outro pilar fundamental, o santuário. Ninguém ouse copiar o Dr. Desmond Ford. Não vai longe. O Dr. Desmond Ford foi-lhe retirada a credencial. Quanto a mim, foi um erro não terem retirado como membro da igreja. Andou a solapar, morreu há meses atrás. Andou a solapar e continua a solapar, as suas ideias continuam a solapar a mente de muitos. Já agora, eu não disse, não foi só a profecia que ele pôs em causa. Ele apresentou um outro evangelho, que anda também a solapar. E esse outro evangelho diz que nós somos apenas justificados de forma jurídica e, portanto, Deus declara-nos justos e acabou, está feita a justificação. Não, esse não é o Evangelho da Palavra de Deus. O Evangelho da Palavra de Deus inclui isso, sim, está certo, mas não fica por aí. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho que nos justifica na altura, declara-nos justos juridicamente, mas traz a nós o poder para uma transformação do caráter. Este é o Evangelho bíblico e é o Evangelho adventista. Outro pilar da nossa fé é o sábado. Sabem que Ellen White diz, no livro Eventos Finais, que haverá homens que dos púlpitos adventistas dirão que o sábado não estará mais em vigor? Vão ao livro Eventos Finais, capítulo 12, a sacudidura, está lá escrito. Não sou eu que estou a dizer. Sábado é um pilar da nossa fé, indestrutível. Outro, estado dos mortos, lá está, em inglês é state of the dead. Eu tirei o e pus ali um apóstolo. Estado dos mortos. A compreensão que temos que os mortos não sabem coisa nenhuma. Estão num sono. E no sono não sabem o que é que se passa. Portanto, se os mortos não sabem coisa nenhuma, todas essas ideias de que é possível entrar em contato com os mortos, isso é tudo diabólico. E é para fugir disso a 7 pés. E finalmente, Spirit of Prophecy, Espírito de Profecia. Quem é verdadeiramente adventista do 7º dia aceita o Espírito de Profecia. E sabem porquê que aceita? Porque em Apocalipse 12:17 é dito do remanescente final que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia. Então não me venham dizer, eu sou adventista, mas eu rejeito Ellen White. Não é adventista, desculpe, mas não é. Porque um pilar fundamental da fé adventista é acreditar no Espírito de Profecia. Eu tive um colega de teologia que dizia que o avô era adventista e que achava que Ellen White era uma bruxa. Bom, eu disse assim, olha, bruxa era o teu avô.
também... Irmãos, isto são marcos fundamentais da fé adventista. Para terminar, como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos, fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. Irmãos, não permitam que ninguém ponha a mínima dúvida na vossa mente sobre estes pilares e sobre o verdadeiro Evangelho. E se não permitirem isso, vós estáis a ser subtraídos ao poder da apostasia ômega. E é esse o meu desejo sincero para mim e para todos vós. Que Deus nos ajude e que nestes últimos dias da história deste mundo tão difíceis, tão trabalhosos, nós possamos conservar a nossa mente lúcida e saber exatamente o que é a verdade. A verdade que nós devemos seguir em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.